Como ser bem-sucedido em 2025? Como ter sucesso em 2025? Fala galera, que é o Márcio Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre como ter sucesso em 2025, como ser uma pessoa bem-sucedida e alcançar os seus projetos, alcançar os seus objetivos nesse ano de 2025. É o primeiro vídeo talvez que eu tô gravando em 2025. E de verdade, eu já estava há um tempo sem gravar vídeo, pensando e refletindo sobre muitas coisas. E uma das coisas que me motivaram a gravar esse vídeo para você foi que recentemente eu fiz uma ministração na igreja e me preparando para essa ministração eu me deparei com uma coisa que me chamou a atenção. Eu quero usar um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, que diz assim: Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior ou de baixa sorte. Então, por muito tempo, eu ouvi falar, por exemplo, desse versículo, sobre a questão de ser diligente, enfim. E por muito tempo, eu entendi o termo diligente como alguém esforçado, como alguém dedicado, enfim, né? Entendi dessa forma em muitos momentos. Só que quando eu fui preparar essa ministração e esse versículo ele veio na minha mente, resolvi comparar outras traduções da Bíblia. E aí eu fui entender que, na verdade, a palavra diligente, ela não é necessariamente o mais esforçado, aquele que tá ali, sabe, com garra, com dedicação, enfim, que não desiste. Não é isso que é ser diligente. É ser uma pessoa competente, habilidosa, e algumas traduções também vão dizer que faz bem o seu trabalho ou faz o seu trabalho com muita dedicação. Então, é alguém que busca ser o melhor naquilo que faz. E se você quer ter sucesso em 2025, em 2026, em qualquer ano, em qualquer projeto na sua vida, você precisa ser diligente. E, de novo, ser diligente nada mais é do que buscar ser o melhor naquilo que você faz. Emerson, mas no que isso se aplica? Isso se aplica em absolutamente tudo na nossa vida. Você quer ter um relacionamento saudável, você quer ter um relacionamento bom, abençoado com o seu cônjuge, por exemplo. Busque ser o melhor cônjuge que você puder. Busque ser o melhor naquilo que você faz dentro desse papel. Você quer ter bom relacionamento com seus filhos, busque ser o melhor nisso que você faz. Você quer ter sucesso profissional, seja na sua carreira, para você ter uma promoção, para você ter um aumento de salário, ou você quer crescer o seu empreendimento porque você é empreendedor, você tem o seu próprio negócio. Então, busque ser o melhor naquilo que você faz. É claro que hoje talvez a gente não vai estar na presença de reis, mas isso quer dizer que uma vez que você é o melhor naquilo que você faz, isso vai chamar a atenção das pessoas, isso vai atrair as pessoas e vai atrair pessoas importantes, relevantes, que vão identificar em você essa habilidade, essa dedicação, essa maestria naquilo que você está fazendo. Claro que ter talento ajuda, né? E se você pega uma pessoa que tem talento e você pega uma pessoa que é esforçada e essas duas pessoas se dedicam em fazer alguma coisa, com certeza quem tem talento vai ser melhor, tá? Então, um exemplo que eu posso dar, né, que é a minha praia, é o de música, né? Se você pega alguém que não tem a habilidade natural com música, de tocar, de ouvido absoluto, de afinação, essa pessoa com dedicação, com esforço, com conhecimento, né, estudando, pode aperfeiçoar, aprimorar sua técnica e se tornar um excelente musicista? Com certeza. Mas se você pega uma pessoa que tem o talento, tem a habilidade já propensa para a música, e essa pessoa se dedica, estuda, se esforça, dificilmente aquela pessoa que só se esforçou vai conseguir ser melhor do que essa pessoa talentosa que também se esforçou, tá? Então eu não estou dizendo que ter o talento não importa, e faz mais sentido talvez que a gente identifique os nossos talentos e
uma vez identificados os nossos talentos, a gente se dedique em ser o melhor com base nos nossos talentos, mas a gente também sabe que em alguns momentos, de fato, a gente não tem um talento, a gente não tem uma habilidade para aquilo e a gente precisa desenvolver. Mas a gente precisa buscar ser o melhor. E como é que a gente vai buscar ser o melhor? Basicamente com três pilares, que é esforço. Então não adianta eu ter talento ou eu não ter talento, eu querer, eu ter vontade, enfim, eu pensar, eu sonhar, eu imaginar, mas eu não estar disposto a trabalhar por isso, a pagar o preço, a investir horas, a investir tempo, a investir recursos para que isso se torne, né, para que eu me torne um sucesso, alguém habilidoso naquela determinada área. Então, sim, eu preciso de esforço. Só que não adianta eu ter esforço sem ter conhecimento. Então, eu preciso ter conhecimento, um mínimo de conhecimento, para conseguir fazer algumas coisas. Então, um outro exemplo que eu posso dar aqui num outro contexto, tá? Para que eu comece um canal no YouTube, eu basicamente preciso de um celular e eu preciso posicionar o meu celular e gravar o vídeo que eu quero. Só que eu preciso de um mínimo de conhecimento sobre como que eu crio a minha conta no YouTube, como que eu configuro ali basicamente o meu canal, dou o nome para o meu canal, como que eu faço o upload dos vídeos e como que eu faço esse vídeo ficar público. Então, eu preciso de um mínimo de conhecimento. Só que, uma vez que eu postei o meu primeiro vídeo, eu passo a ter a junção de conhecimento, preciso ter a junção do conhecimento com o esforço, que é fazer mais vídeos e estudar um pouco mais sobre o YouTube e entender qual é o melhor horário para postar, qual é o melhor tipo de conteúdo para postar no meu nicho ou no assunto que eu falo no meu canal. Então, ao longo do tempo eu vou me aprimorando no conhecimento, eu vou me aprimorando na execução, mas mantendo o esforço, mantendo a dedicação e fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Então, poxa, eu tenho um celular, é o melhor que eu posso fazer? Faça o melhor com o celular que eu tenho. Se em algum momento eu puder ter um celular melhor, uma câmera melhor ou uma câmera de fato melhor, ótimo. Se em algum momento eu puder ter algum setup de iluminação, se eu puder ter um notebook, um computador melhor, se eu puder ter recursos adicionais, maravilha, e aí eu vou fazer melhor com aquilo que eu tenho naquele momento à minha disposição. Então, só que não é porque eu não tenho o melhor setup, não é porque eu não tenho o melhor microfone, não é porque eu não tenho isso ou porque eu não tenho aquilo que eu não vou começar. Então, eu preciso começar, eu preciso me esforçar para crescer, mas só o esforço por si só, ele não vai resolver se eu não for estudar, se eu não for buscar conhecimento, se eu não buscar entender melhor aquele assunto, né, no qual eu estou me dedicando. E o terceiro pilar é a sabedoria, que é de fato a aplicação prática do que eu estudo. Porque uma coisa é eu estudar sobre YouTube, eu estudar sobre como ganhar dinheiro. Um outro exemplo que eu posso dar aqui de novo, assuntos diferentes. Poxa, eu estudo sobre investimentos. Vamos estudar sobre investimentos. E aí eu me dedico, eu busco entender quais são os melhores investimentos, o que é taxa Selic, né, os tipos, quanto que eu deveria investir todos os meses para ter um valor X de dinheiro ao longo de Y tempos. Eu estudo tudo isso, eu sei se numa roda de amigos qualquer pessoa me perguntar, eu consigo ali responder qualquer dúvida de qualquer pessoa. Ótimo, mas não adianta de nada se eu, na prática, não aplicar. Não adianta de nada na prática. Um outro exemplo também que eu posso dar, e aí mais voltado para a área da minha carreira, que é na área de tecnologia, o sistema, por exemplo, que hoje eu sou um especialista, muitas pessoas conseguem, estudando com conhecimento, elas conseguem, por exemplo, ir lá e passar numa prova de certificação. Só que ter estudado, ter adquirido aquele conhecimento e ter até a certificação não garante que essas pessoas consigam entregar um projeto, entregar uma demanda, fazer alguma coisa de nível com uma complexidade média para alta. Por quê? Porque grande parte
da capacidade de fazer entregas complexas não está no conhecimento de uma coisa, está em você conhecer várias coisas, às vezes, dentro desse contexto do sistema, você conhecer várias coisas, você já ter feito soluções em algum momento que usaram algo semelhante a você conseguir adaptar isso, ou você às vezes conectar um conceito que tem em outro recurso do sistema e trazer para aquela sua necessidade aquele conceito e talvez chegar numa solução a partir disso. Então, eu posso, alguém começando, por exemplo, nessa área que eu trabalho, na área de tecnologia, pode estudar o sistema que eu trabalho, pode conseguir passar numa prova, por exemplo, que teoricamente atesta que você tem o conhecimento e de fato você tem o conhecimento, mas você não consegue aplicar isso de forma tão efetiva na prática. E é aí que mora a sabedoria. É a sua experiência, é o tempo aplicando, é o seu resultado prático. Poxa, você leu lá no documento, faça isso, isso, isso e isso. Tá lá a receita do bolo, faça isso e isso. Mas depois de fazer talvez aquela receita N vezes, os cozinheiros ou as cozinheiras mais experientes talvez vão trocar um ingrediente por outro, porque talvez resolveram testar e perceberam que vai dar uma textura melhor num bolo. Eu tô falando de outra coisa. Porque, de novo, isso que eu tô falando para você sobre ser diligente, sobre buscar conhecimento, sobre desenvolver a sabedoria, que é a aplicação prática do seu conhecimento e analisar o retorno dessa aplicação prática, isso vale para qualquer área da sua vida. Então isso vale para suas finanças, isso vale para você, isso vale para o seu negócio, para o seu empreendimento, isso vale para a sua carreira, isso vale para os seus relacionamentos. Você precisa buscar ser o melhor. Mas para isso você precisa buscar informação, buscar conhecimento. Você precisa aplicar e, a partir dessa aplicação, entender o que faz sentido ajustar, né? Então não é seguir as coisas ao pé da letra, à risca, mas não esquecer que é com esforço e que tem um preço a se pagar. Então, às vezes o esforço ele vai ser investido em tempo, às vezes ele vai ser investido em energia, né, em trabalho físico, às vezes vai ser as duas coisas, às vezes ainda vai ter investimento financeiro, mas quando você investe em você, quando você se dedica em melhorar você, os resultados que você vai colher, eles são inestimáveis. Então, se você quer ter sucesso em 2025, em 2026, em qualquer ano, se você quer ter sucesso na sua vida, se você quer, se você quer crescer, se você quer mudar o panorama da sua vida, se o seu ano que se encerrou não foi dos melhores, você só vai conseguir ter resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Você não vai conseguir ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você vinha fazendo até aqui. Então, analisa quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, o que você pode aprimorar, o que você pode melhorar. E a última coisa que eu vou dizer aqui é que, normalmente na escola a gente é treinado para estar na média. E o que isso normalmente representa? Que o Joãozinho ele é bom em matemática, a Mariazinha ela é boa em português. Tá? Normalmente, o Joãozinho que é bom em matemática, ele pode ser que ele não vá tão bem assim em português, e a Mariazinha que é boa em português não vá tão bem em matemática. E na escola a gente é instruído, na escola, na faculdade, enfim, na formação acadêmica tradicional, a gente é instruído que a gente precisa estar na média, no mínimo, né? Então, se eu não sou bom em português, eu preciso treinar o português, eu preciso me desenvolver minimamente, porque eu tenho uma nota mínima que eu tenho que atingir. Na vida real, algumas habilidades, sim, a gente precisa desenvolver, mesmo que a gente não seja um expert naquilo. Então, vou dar um exemplo de comunicação. Você é o melhor naquilo que você faz, só que tem o Joãozinho que sabe se comunicar bem e a Mariazinha que não sabe se comunicar bem. O Joãozinho vai se dar melhor na vida porque ele sabe se comunicar. E ele vai conseguir vender melhor o próprio peixe. Por exemplo, ele vai conseguir falar melhor do produto, do serviço, das realizações que ele fez na carreira. Ele vai se sair melhor porque ele vai conseguir se vender melhor. A Mariazinha é melhor em comunicação. A Mariazinha vai se dar melhor.
mesmo fazendo a mesma coisa, mesmo conhecendo, tendo o mesmo conhecimento, tendo a mesma experiência. Comunicação é um exemplo de habilidade que todo mundo deveria desenvolver minimamente, tá? Mas, de modo geral, o que você deveria focar é em ser o melhor naquela habilidade em que você é bom. Então, por exemplo, eu sou bom em várias coisas, né? No sentido de, por exemplo, eu sou músico, eu trabalho com tecnologia e eu busco ser o melhor, né, que eu posso em tecnologia, eu busco ser o melhor que eu posso na música. Mas qual foi a habilidade que desde criança eu entendi que eu tinha de comunicação? Eu não estou falando que eu sou um super orador, palestrante, não é isso. Mas desde criança eu já era destaque, por exemplo, na apresentação de trabalho escolar. Eu já era destaque na apresentação de alguma coisa na igreja com uma idade um pouquinho maior, porque quando eu era mais novo eu era um pouquinho mais tímido, eu era bem mais tímido, então na igreja normalmente não dava muito certo não. Mas eu acabei entendendo ao longo do tempo que comunicação era uma habilidade que eu tinha. E aí quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, na área de tecnologia, eu fui para uma área muito mais funcional e de negócios do que técnica de programação, enfim. E isso começou a destravar e a desenvolver ainda mais a minha comunicação, falando com diferentes públicos e treinando diferentes públicos. E aí eu comecei a dar treinamentos, depois de dar treinamentos técnicos, mas para pessoas, por exemplo, que eram de negócio. Então, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo muito a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar, de resolver problemas, mas tudo isso sempre passando por comunicação. Então, não é só eu ir lá, analisar, resolver um problema e pronto, está resolvido. Não, o problema está resolvido, essa foi a causa. O que poderia ter sido feito para evitar esse problema? Tudo isso, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo e aprimorando essa habilidade. Então, em vários momentos, eu até mudei de emprego, porque eu estava numa posição em que eu só tinha que dar respostas ali, curto e grosso, responder às vezes um e-mail, responder um chamado. Eu falei, cara, não é isso que eu gosto. Eu gostava de sentar com as pessoas, ouvir o que elas tinham para dizer, entender, pensar como eu ia traduzir isso numa solução no sistema, voltar, explicar, demonstrar, apresentar, treinar as pessoas. Então, eu vim alinhando as minhas ações de negócio, de empreendimento e de carreira para o desenvolvimento de pessoas, para o treinamento de pessoas, para falar, para ministrar, para apresentar, enfim. Porque essa foi a habilidade que eu descobri em mim, apesar de eu ter habilidade com a música, apesar de eu ter habilidade na área técnica de tecnologia, mas eu busquei uma forma de unir essas habilidades, mas sempre buscando cada vez mais aprimorar a minha habilidade de comunicação. Então, poxa, se você pegar o primeiro vídeo que eu postei falado, né, aqui no canal, que foi em 1º de janeiro de 2019, tá? Gaguejando, não sabia direito o que eu ia falar e tem hora que eu paro aqui para pensar o que eu tô falando. Talvez eu vou ter pouca ou nenhuma edição nesse vídeo que eu tô gravando para você. Mas a questão é o quanto desenvolveu, inclusive no YouTube, criando conteúdo, gravando vídeos, o quanto se desenvolveu a minha comunicação e o quanto eu me aprimorei falando com você através da câmera na minha habilidade de criar conteúdo, em até sintetizar o conteúdo, porque aqui eu não vou ficar 3 horas falando com você. Então, às vezes, uma ideia que eu daria em 3 horas de workshop, às vezes eu preciso sintetizar em 20 minutos de um vídeo, em 10 minutos de um vídeo. Então, essas habilidades eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, buscando conhecimento, testando, entendendo os resultados com esforço. Mas, de novo, numa área em que eu entendi e percebi que eu tinha algum talento, que eu já tinha uma habilidade, um mínimo de habilidade. Então, muito disso foi treinado, né? Sob pressão, em reunião, né? Debaixo de estresse. Mas, de novo, é identificar uma habilidade que você tem. Se você não tem uma habilidade que você fala assim, poxa, essa é a minha habilidade, testa coisas diferentes. Nunca é tarde pra gente testar. Então, testa coisas diferentes até que você encontre uma coisa que você fala que é isso aqui. Esse é o meu diferencial.
E aí você vai buscar conhecimento, se esforça, coloca, investe tempo, investe recurso, investe dinheiro para que você se desenvolva nisso. Então, se você quer ser bem-sucedido na sua vida em 2025, seja dirigente, seja o melhor naquilo que você faz, busque ser sim referência, fale sobre você, sobre os seus projetos, se exponha, porque não adianta você ser o melhor também com uma habilidade e você não mostrar isso para ninguém. Então você precisa expor essa habilidade para as pessoas e nada melhor do que a internet para isso, né? Então, uma das coisas que eu recomendo muito é sim que você interaja nas redes sociais, que você tenha talvez um canal no YouTube, mas que você se desenvolva, que você busque ser o melhor. Seja o melhor padeiro, seja o melhor motorista de Uber, seja o melhor engenheiro, seja o melhor arquiteto, seja o melhor consultor de tecnologia. Busque ser o melhor naquilo que você faz. E poxa, talvez você não vai ser o melhor do mercado, talvez você não vai chegar no patamar de pessoas que são super famosas, mas às vezes resolve o seu problema ser o melhor no seu bairro, às vezes resolve o seu problema ser o melhor no seu departamento, né? Então, às vezes a gente precisa ser primeiro o melhor no círculo onde a gente está agora. E aí isso talvez vai nos levar para um outro círculo de pessoas, para um outro grupo de pessoas, para um outro ambiente. E aí a gente precisa se desenvolver para se tornar alguém relevante dentro daquele ambiente. E isso vai nos levando cada vez mais a lugares novos, a conhecer pessoas novas e trazendo oportunidade de crescimento, de desenvolvimento para você, para sua vida e para sua carreira. Então, eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está ficando um pouquinho grande, mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, clica no botão de gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem, né, que precisam se destravar para ter sucesso. Aqui na descrição você vai encontrar link para os meus treinamentos, para os treinamentos que eu indico, né, que não são meus, mas que eu sou aluno, ou que eu conheço o trabalho que eu recomendo para você, principalmente se você quer ganhar dinheiro na internet, quer começar o seu negócio online. Tem aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o treinamento que eu recomendo. Se você quiser apoiar o canal de alguma forma, seja um membro aqui do canal. Então, aqui embaixo também tem a opção para que você se torne membro e apoiador do canal. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.